Atenção, telespectadores de A Nobreza do Amor. A novela das 6 não será exibida nesta quarta-feira, dia 24, devido à transmissão dos Jogos da Copa do Mundo. No entanto, a trama retorna em grande estilo na sexta-feira, dia 26. No próximo capítulo, o público acompanhará um momento de extrema tensão, quando Alika, desesperada, implora para que Tonho sobreviva. Fique ligado para não perder as fortes emoções que marcarão o retorno da história. É curioso como a televisão brasileira, mesmo em tempos de streaming e consumo sob demanda, ainda consegue manter esse poder magnético de parar o país, não é mesmo? A notícia que acabamos de ouvir sobre a interrupção de A Nobreza do Amor para dar lugar à Copa do Mundo é um lembrete clássico de como a nossa grade de programação é viva e, muitas vezes, imprevisível. E quando falamos de uma trama que segura o espectador pela emoção, como essa cena da Alika implorando pela vida do Tonho, é impossível não olhar para trás e entender quem são as mentes e as figuras por trás desse sucesso. Artistas que construíram carreiras sólidas e que agora se veem diante de mais um desafio no horário nobre das 6. Para quem acompanha a trajetória da atriz que dá vida a Alika, é impossível não notar como a maturidade profissional dela se traduz nessa intensidade dramática que vemos hoje. Estamos falando de uma profissional que não começou ontem. Ela é fruto de uma escola de teatro que preza pela entrega absoluta. Alguém que passou anos lapidando o ofício em palcos menores antes de ganhar o grande público. Lembro-me bem dos primeiros passos dela, lá no início dos anos 2000, onde o rosto ainda era uma promessa em pequenas participações, mas a dedicação era a mesma de uma veterana. Ela sempre teve essa característica de absorver o drama da personagem de uma forma muito particular, quase visceral, o que explica por que o público se conecta tão rápido com esse desespero da Alika. É um trabalho de anos de observação e técnica onde cada gesto, cada lágrima, é fruto de uma construção muito pensada. Já o intérprete do Tonho, por outro lado, traz uma bagagem que se cruza com a história da nossa dramaturgia de uma forma muito curiosa. Ele é aquele ator que transita entre a comédia e o drama com uma facilidade desconcertante. Se olharmos para a trajetória dele, veremos um homem que teve que se provar em papéis secundários, muitas vezes servindo de escada para nomes maiores, até que o talento falou mais alto e ele conquistou seu espaço de protagonista. Ele tem uma trajetória marcada pela persistência. Não houve um salto meteórico, mas sim uma escada subida degrau por degrau. Houve aquele momento, há cerca de uma década, em que ele quase desistiu da carreira, mergulhado em incertezas, e é fascinante ver como ele conseguiu dar a volta por cima, transformando essa vivência pessoal em combustível para personagens que, como Tonho, carregam uma carga de fragilidade humana tão latente. Ao analisar o contexto dessa cena que veremos no retorno da novela, é impossível não fazer uma correlação direta com o que esses atores viveram lá atrás. O desespero da Alika, o apelo pela sobrevivência do Tonho, isso exige uma carga de verdade que só atores que já enfrentaram grandes provas pessoais conseguem entregar. Não se trata apenas de decorar um texto ou seguir uma marcação de cena, é sobre acessar memórias, sobre buscar no fundo do baú emocional aquilo que realmente nos faz tremer diante da perda. E é aí que a televisão brasileira se torna um espelho da nossa vida real. Existe uma troca constante entre a persona pública desses artistas e os personagens que eles encarnam. Muitos se lembram de polêmicas passadas, de momentos em que a vida pessoal deles foi exposta de forma invasiva pela mídia, mas, olhando para o cenário atual, percebo que essa exposição, embora dolorosa, acabou blindando-os de uma forma que os tornou mais humanos, mais capazes de projetar essa humanidade na tela. Na minha visão, a televisão brasileira está passando por um momento de transição muito importante, onde a audiência não aceita mais o drama artificial. O público quer ver o suor, quer ver a veia saltada, quer sentir que se o Tonho sofrer, a Alika realmente sente aquilo, e essa química, esse entrosamento entre os dois, é o que sustenta o sucesso de uma novela. Eles não são apenas colegas de trabalho, eles desenvolveram uma parceria que vem de longa data, passando por diversas produções, o que cria uma zona de conforto necessária para que o risco dramático seja elevado ao máximo. Quando eles estão em cena, você percebe que existe um código entre eles, um olhar que comunica mais do que o roteiro propõe, e isso é o que torna o retorno da trama na sexta-feira tão aguardado. Eu, particularmente, acho que essa interrupção pela Copa do Mundo acaba gerando um efeito colateral positivo para a obra. O público fica com aquele gostinho de quero mais, com aquela ansiedade represada que, quando liberada, torna o capítulo de sexta-feira quase um evento. É como se a história ganhasse um fôlego extra, uma urgência que talvez ela não tivesse se fosse exibida na sequência habitual.
Esse ato obriga o telespectador a retomar o fio da meada com uma atenção redobrada, o que, para mim, é o cenário ideal para uma cena tão impactante quanto essa que nos foi prometida. Olhando para o passado, vejo que esses atores nunca foram de se acomodar. Eles sempre buscaram o próximo desafio, a próxima camada de complexidade em seus papéis. E o fato de estarem juntos novamente em uma trama que exige tanto do físico e do psicológico, mostra que eles estão no ápice de suas maturidades artísticas. Não é apenas sorte ou um bom roteiro, é o resultado de uma trajetória onde o erro foi pedagógico e o sucesso foi encarado com uma sobriedade admirável. É inspirador ver figuras que cresceram sob os olhares de todo o país mantendo essa chama acesa, essa capacidade de se renovar e de continuar emocionando gerações diferentes. Portanto, quando a tela brilhar novamente na sexta-feira, não estaremos vendo apenas mais um capítulo de uma novela qualquer. Estaremos vendo o resultado de décadas de dedicação, de tropeços, de superação e, acima de tudo, de um amor pela arte que sobrevive a todas as mudanças de formato, de plataforma e de hábitos de consumo. A televisão brasileira pode estar se transformando, mas a essência do bom drama, daquela história que nos faz torcer, chorar e implorar pela sobrevivência de um personagem querido como Tonho, essa essência continua sendo o nosso maior patrimônio. Fico aqui na torcida, não só pelo desfecho dessa cena emocionante, mas para que possamos continuar acompanhando o crescimento desses talentos por muitos e muitos anos, porque é essa conexão real, essa ponte entre a ficção e a nossa vivência, que faz o nosso trabalho de contar histórias valer tanto a pena. Meus amigos, a expectativa para sexta-feira é das maiores, e eu tenho certeza de que quando Tonho e a Alika entrarem em cena, o país vai parar para assistir, não só pela novela, mas pelo respeito a essa jornada que a gente viu acontecer na nossa frente, dia após dia, cena após cena. Eu ia te falar, meu, fala baixinho. Eu preciso urgente de um favor seu. Eu preciso da sua inscrição. Senão o canal não vai pra frente. É sério.